Clow, vamos falar hoje sobre esse carinha aqui, tá, ó. Esse aqui é um Clow que eu utilizei. Pra quem não sabe, o Clow, ele é um stack, tá bom? Ele não é um peptídeo, né? Ele é um stack composto por 4 tipos de peptídeos diferentes, sendo o KPV, TB500, BPC157 e o GHK-Cu. Aí todos vêm dentro de um frasquinho assim, né? Ele também fica azul justamente por conta do GHK-Cu, né? Que tem dentro do stack. Esse aqui foi o Clow que eu utilizei da marca Neopeptides, gostei bastante inclusive. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse combo, né? Esse super stack que, meu, é bem melhor aí do que o protocolo Wolverine, por exemplo. Melhor que o Glow, por exemplo, tá bom? Você vai entender o porquê disso. Sem mais delongas, você já sabe, solta o disclaimer. Pau no gato. Bora lá, vamos lá para nossa aula aqui, sem enrolação, né, como sempre, vamos falar sobre o Clow, né, que é um stack simplesmente regenerador, né, e não estamos falando apenas de lesão, tá bom? Você vai entender bem o porquê disso aqui. Vamos entender aonde que esse stack entra exclusivamente, tá? Ele vai ajudar aí pessoas que têm o quê? No caso, né, demora de dores ali para ir embora, né, aquelas dores tardia de pós-treino, inflamação que nunca melhora, né? Aquela inflamação que, meu, você tá com uma epicondilite, por exemplo, aí dá uma melhoradinha uma semana, na outra já tá ruim. Melhora uma, na outra tá ruim. Isso aí também acaba quando você utiliza esse stack, tá? Intestino ruim, né? A gente vai falar sobre isso. Aquelas pessoas que têm recuperação mais lenta, né? E as lesões que vão e voltam. Uma pele, articulação ou tecidos aí que parecem não consolidar a recuperação. E sensação de que o corpo até tenta se recuperar, né, reparar, mas ele não repara, não finaliza bem, tá? Apesar de tudo que às vezes você tenta usar, tal, não melhora. Em resumo, o teu corpo aí, ele não precisa, né, só cicatrizar alguma coisa, tá? Como, por exemplo, o GHK-Cu ajuda muito a fazer. Ele precisa parar de ficar preso no modo inflamatório, né? Aquele modo inflamação o tempo todo constante, beleza? Vamos lá. Afinal, o que é o Clow, né? Já expliquei de forma breve aí no início do vídeo. Bom, ele é um stack, tá, de 4 peptídeos, sendo KPV, BPC157, TB500 e o GHK-Cu. E qual que é a ideia, né, desse stack? Ele vai juntar o quê? Controle de inflamação, reparo tecidual, angiogênese, para você que não sabe o que é angiogênese, tá aqui, tá, ó, formação de novos vasos. Melhora da matriz extracelular, se você não sabe o que é matriz extracelular, é o quê? É a estrutura que sustenta aí os seus tecidos, tá? Tua célula principalmente. E regeneração, beleza? Então ele é um peptídeo, né? Um stack, né? Na verdade, bem completo, né? E a grande lógica dele aí é o quê? O problema não é somente a falta de reparo, tá? Muitas vezes o problema que você tem é o quê? Inflamação alta demais, né? Por vários fatores aí da sua rotina e hábito de vida. Sinais de alto catabolismo, tá? Excesso de quebra de tecido, né? Então, meu, pessoas que treinam bastante têm isso, tá? Acaba rompendo fibras musculares de forma constante, não tem tempo de recuperar isso, né? Não tem tempo de desinflamar e entrar num estado anabólico. Intestino ruim e aquele ambiente mais travado, né? Melhora ali por uns dias, mas volta a piorar rápido, tá? Conclusão: desinflamar primeiro, reconstruir depois. A lógica é sempre essa quando a gente está falando sobre recuperação de qualquer coisa, beleza? Vamos lá. O papel do KPV nesse stack, tá bom? O KPV é um dos principais aí. Então o KPV, ele é um tripeptídeo, tá? Lisina, prolina e valina, e ele é derivado da alfa-MSH, beleza? Que é uma molécula ligada a controle inflamatório e outros sinais biológicos, né? Como, por exemplo, melhora ali da mucosa estomacal, mucosa intestinal, bom? Vamos lá. O que ele vai fazer no seu organismo? Ele vai ajudar a frear a NF-kappa-beta, ok? Que é isso, né? Uma das principais chaves aí da inflamação celular. Então, quando a gente tá com altos níveis de NF-kappa-beta, a gente tem um excesso, um acúmulo de inflamação muito grande e possibilidade de ter alterações no DNA, te levando a chegar em níveis de inflamação crônica.
tá? Então pensa que quando eu tô falando crônico é você desenvolver um problema, ou por exemplo, uma artrite reumatoide, tá? Coisas crônicas que trazem dores crônicas mesmo, tá? Que dificilmente a gente consegue resolver. Ele também, né, o KPV reduz sinais inflamatórios como TNF-alfa, IL-6, IL-1-beta e MPO, que é uma enzima ligada à inflamação e dano oxidativo, né? Vai ali prejudicar realmente suas células, seu DNA também, tá? Esse é um dos grandes problemas. E o KPV, ele tem aí uma melhora nesses sinais inflamatórios, tá? Ele traz uma melhora nisso. Em resumo, o KPV vai ajudar a baixar o volume do alarme de inflamação no seu corpo. Agora, por que que o KPV ele muda todo o jogo aqui? Vamos entender. BPC 157, TB500 e HKCU, eles vão fazer sim muita coisa legal no teu organismo. Ah, isso é um fato. E aqui eu tô falando de qual peptídeo? Esses três? O GLOW, por exemplo, né? Peptídeo não, STAC, né? Mas se a inflamação continua muito alta, tá? O tecido continua degradando, inflamando, cicatrizando mal, remodelando pior e a inflamação crônica deixa o reparo o quê? Ineficiente. Então o KPV ele entra para bater em cima disso, tá bom? Por isso que, esses 4 peptídeos combinados são excepcionais, né? Formam um stack excepcional mesmo, tá? Que acaba sendo melhor que o Glow com certeza, ok? BPC 157 dentro do stack, vamos entender ele aqui. O BPC 157 nada mais é do que a abreviação, né, de Body Protection Compounding, ok? 157 no caso, tá? Porque ele é um peptídeo sintético derivado de uma proteína específica que é encontrada lá no seu suco gástrico. Ele é um peptídeo exclusivo aí, podemos falar, do seu estômago, né? E realmente tá bom? É um peptídeo muito bom também. O que ele representa para nós dentro desse stack? Bom, reparo e cicatrização, proteção gastrointestinal, angiogênese e recuperação de tecidos, tá? Ele atua em algumas vias específicas, tá? Essas duas vias aqui, por exemplo, né, ó, VEGF e FGF2, que são o quê? Proteínas sinalizadoras que ajudam a formar vasos e regenerar tecidos. Atua também na NO-sintase, que é a enzima ligada ao óxido nítrico, tá? Importante para fluxo, reparo, né, bombeamento de sangue, oxigenação. E aqui, ó, PI3K, AKT, mTOR, que são vias ligadas à sobrevivência celular e reconstrução, né? A mTOR, para muitos aí que já sabem, e quem não sabe, tá 100% ligada ao anabolismo muscular, por exemplo, tá bom? Resumo prático aqui. O BPC 157, ele ajuda o seu tecido ao quê? Receber mais suporte, organizar reparo e recuperar mucosa, tendões e outras estruturas do seu organismo, tá bom? Como também a própria mucosa estomacal. Então podemos até falar que assim, o BPC 157 junto com o KPV, para quem tem problemas estomacais é excepcional, tá? Excepcional mesmo combinar os dois. Às vezes você não quer tomar o Clow ou o Glow, você pode tomar, por exemplo, BPC 157 com KPV. Entendeu? Funcionaria magnificamente bem para problemas gastrointestinais, certo? E agora vamos entender o papel do TB500 no Clow. Tá? O TB500 ele é um peptídeo sintético derivado da timosina beta 4, tá? E ele é um peptídeo que regenerativo, multifuncional, presente naturalmente no nosso corpo. Multifuncional por quê, né? A gente já vai entender o que ele representa aqui, ó. Por que ele é multifuncional? Porque ele atua em mobilidade celular, migração celular, remodelação, angiogênese também, reorganização do tecido lesado, né? Ele é muito utilizado por atletas de alta performance que estão em constante aí problemas com ligamentos, tendões, rupturas, tá? Inclusive, talvez pro Neymar esse seria um peptídeo extremamente fantástico, né? Para ele poder jogar aí a nossa Copa do Mundo de uma forma bem de boa, né? Mesmo. Não sei se ele já usou, né? Talvez já, sei lá. Vias específicas aí que o TB500 vai
atuar, tá? Vai atuar na actina, tá? Que é uma proteína importante para a estrutura e movimentação das células, e essas outras vias aqui, né, ó, RAC1, CDC42, que são o quê? Sinais, tá? Vias sinalizadoras ligadas à movimentação e organização de células também. Resumo da obra aqui. O TB500 ele ajuda as células a irem para onde precisam ir e se reorganizar na área lesionada, tá bom? Por isso que muitas vezes quando a gente está com uma lesão, a gente faz a aplicação local do TB500, tá? Inclusive isso é um ponto importante para a gente já falar aqui rapidinho. Bom, seguinte, o CLOW, tá? O CLOW, o GLOW, por exemplo, muita gente pergunta assim, poxa, eu preciso fazer a aplicação deles em cima da minha lesão, aonde eu lesionei? Vamos supor que eu tô com o ombro aqui lesionado. Pô, eu preciso aplicar nessa região aqui? Na realidade, não, tá? Porque os efeitos dos peptídeos, na grande maioria, são de forma sistêmica, tá? Então eles vão agindo ali dia após dia e no seu corpo como um todo. Apesar do TB500 ter uma função, né, o TB500 e o BPC157 ter uma função de reparo local também, é importante sempre que você faça aplicação subcutânea para que a ação seja sistêmica, para que você tenha um aproveitamento melhor em todo o seu organismo. Essa inflamação ela vai melhorar de qualquer forma, tá? Outro ponto negativo que às vezes acontece é assim, você tá com uma região inflamada, tá tudo arrebentado ali. Se você faz uma aplicação nessa região também, você tá gerando mais inflamação ali porque você enfiou uma agulha ali, né? Você rompeu várias fibras, né, tecido de pele para chegar ali no local e fazer uma aplicação. Então você também está criando um dano naquela região, mais dano no caso. Então a melhor coisa é você fazer uma aplicação subcutânea. Não complique as coisas, beleza? Bora voltar para a nossa aula. Então fechamos o TB500 aqui, tá? E agora vamos falar sobre a função do GHK-Cu no CLOW, beleza? O GHK-Cu é o que? É o tal do peptídeo de cobre, né? Que é a glicina, histidina e lisina ligados ao cobre. Tá? O que ele representa pra gente? Bom, mais colágeno e elastina, melhor matriz extracelular, mais qualidade tecidual e uma regeneração mais bonita e organizada. Se a gente tem mais colágeno e elastina, esse é o segredo para que a tua pele fique mais bonita, beleza? Vias que ele atua aí, tá? Principais: colágeno 1 e 3, proteínas estruturais de tecido, tá? Elastina ajuda o quê? Na elasticidade da pele, né? Evitando que tua pele fique muito enrugada, caída ao longo do tempo. MMPS, né? Enzimas que quebram matriz extracelular, ou seja, ajuda a reduzir essas enzimas que acabam destruindo a matriz extracelular. TIMPS, né, que são freios dessas enzimas, tá? Então, o GHK-Cu ele atua de uma forma ajudando a tua pele a ter mais qualidade e também a construir mais qualidade, certo? Resumindo, o GHK-Cu ajuda o corpo a construir melhor, tá? Um tecido de pele melhorado, tá bom? Proteger melhor o tecido novo e organizar melhor a estrutura toda, tá bom? Muito bem. Agora montando todo esse quebra-cabeça, né? Falamos de KPV, de TB500, BPC157, GHK-Cu, agora vamos montar esse quebra-cabeça. Bom, vamos lá. O CLOW são 4 peptídeos que se completam, beleza? No caso, o KPV abaixa a inflamação, o BPC157 acelera o reparo e a proteção, o TB500 melhora a migração celular e remodelação, e o GHK-Cu, ele melhora o colágeno, a estrutura da pele e o acabamento do tecido, certo? Se você olhar aqui, um completa o outro de uma forma magnífica. Tradução simples, né? O KPV desliga o estrago, o BPC começa o reparo, TB500 organiza a movimentação e o GHK-Cu chega com a melhoria ali, né, da estrutura final, né, fazendo o refinamento. É show de bola, assim, é realmente um dos melhores stacks que tem. O GLOW, né, diferença do GLOW pro CLOW. Tá? O GLOW você pode pensar que ele entra como um fator de construção, enquanto o CLOW desliga o incêndio, né? Apaga, né? Vamos por aqui para melhorar, ó.
apaga o incêndio que estava atrapalhando toda a construção, tá bom? Algumas pessoas, principalmente a galera aí dos 35 mais, melhor que use o Clow ao invés do Glow, tá? Justamente por isso, porque a partir dessa idade, meu amigo, meu chapa, você já começa a ter vários tipos de processos inflamatórios, ainda mais dependendo dos teus hábitos de vida, da tua rotina, se é uma rotina muito estressante, meu, tem inflamação pra caramba correndo no teu corpo. E é aí que começa ao longo do tempo ali virem as doenças, né? Então, o Glow seria pra uma galera mais nova, né, dos seus 20 aos 30 anos, e o Clow eu penso aí que é pra galera dos 35 mais. Bom, mais adequado dessa forma, a gente pensar. Agora vamos falar das dosagens, né? E aqui tem uma mensagenzinha para algumas pessoas aí. Atenção, se você pula o vídeo apenas para ver as doses, tá? Você pulou todas essas explicações aqui, por mais simplificado que eu tento fazer. Você pula tudo para chegar aqui nas doses, eu sinto lhe dizer, você é mais do mesmo. Dificilmente você vai realmente desenvolver conhecimento e aprender a domar o seu próprio corpo, que é o que justamente eu tento fazer nesse canal. Ensinar você aí que está assistindo a administrar o seu próprio corpo com conhecimento, porque é assim que eu administro o meu e o dos meus alunos, por exemplo, com conhecimento e obviamente muita prática, né? Mas a prática você vai adquirindo ao longo do tempo e você não adquire, meu amigo, conhecimento e prática pulando só para as doses. Ir só para as doses é mais fácil você entrar num Instagram, num TikTok e ver lá os caras falando de dosagem em um reel, né, de 30 segundos, tá bom? Então, fique muito ligado aí, sempre preste atenção na nossa aula aqui, tá bom? Agora vamos ao que interessa, tá? Clow, geralmente, ele vem na composição, igual esse meu aqui, ó, de 80 miligramas, tá? O que corresponde a 50 miligramas de GHK, 10 miligramas de BPC, 10 de TB500 e 10 de KPV. Isso tudo dentro desse frasquinho que eu estou na minha mão, tá bom? Tudo que tem aqui dentro do Clow, tá? Dessa caixinha, desse frasquinho, está nessa composição que eu acabei de falar, né? Se a gente juntar, somar tudo aqui, você encontra 80 miligramas. Diluição, 3 ml de água bacterostática, tá? Nesse frasquinho aqui não vai caber mais do que 3 ml de água bacterostática, beleza? Dosagens, vamos lá. Vamos pensar que a gente tem algumas, né, pessoas e pessoas, diferentes tipos de pessoas, tá? Tem pessoas que estão com processos inflamatórios maiores, outras menores. Então, obviamente, a dose que eu vou usar não é a dose que eu passaria para um obeso, cara, que tá, sei lá, com 120 quilos e 45, 50% de percentual de gordura. Essa pessoa, ela precisa de uma dose maior, obviamente, tá? Acho que você conseguiu entender o que eu quis dizer. Algumas pessoas, uma dose mais baixa já funciona muito bem. Então, por exemplo, se você fizer 6 unidades na seringa de insulina, você vai ter o quê? 1 miligrama de GHK e 200 microgramas dos demais, né? Do BPC 157, TB500 e KPV, certo? Já é uma dosagem muito boa, tá? Uma dosagem, por exemplo, de manutenção, tá? Já é uma dose muito boa. É a dose que eu geralmente uso quando faço uso do Clow. Beleza? Agora nós temos também 9 unidades na seringa de insulina, que vai dar 1,5 de GHK e 300 microgramas dos demais. Já é uma dosagem também boa, tá? Ainda conservadora. E a gente tem a opção de 12 unidades na seringa de insulina, que vai te dar mais ou menos uma média de 2 miligramas de GHK e 400 microgramas dos demais. Já é uma dose um pouco mais elevada para pessoas que estão realmente ruins ali, tá? Com BF alto, com a pele feia pra caramba, entrando num processo de emagrecimento, levando as coisas a sério. Aí sim vale a pena a pessoa usar uma dose mais alta assim, porque ela tá com bastante inflamação no corpo mesmo, tá bom? Agora, num geral, para um cara como eu, assim, se você é um cara como eu que já tá adequado, adaptado, em dieta, treino, tem seus hormônios tudo bem organizadinho, cara, essa dosagem aqui já funciona muito bem para você. Aí, como é que eu encontrei essa dose? Bom, é matemática, tá? Você simplesmente vai pegar a quantidade de cada peptídeo e usar uma calculadora de peptídeos, por exemplo, que eu tenho aqui no canal ensinando, e aí você vai encontrar a quantidade certa, tá? Você vai usar 50 miligramas de GHK diluído em 3 ml de água, você vai encontrar suas doses, tá? Basicamente, vai encontrar aqui exatamente essas doses que eu coloquei aqui, tá bom? Vai encontrar exatamente
exatamente essas dosagens, certo? Então, 6 unidades do Clow, tá? De 80 miligramas, te dá diluído em 3 ml, tá? Vai te dar exatamente essa dose aqui. 9 unidades vai te dar exatamente essas dosagens. E 12 unidades vai te dar exatamente essas dosagens. Beleza? Ótimo, então. Bom, já falamos aonde você vai aplicar, né? Então, preciso aplicar exatamente aonde está minha lesão? Não, não precisa, tá? Porque o efeito disso aqui é muito melhor e mais eficiente de forma sistêmica. Então, aplique na região da barriga, ali do lado do seu umbigo, como sempre você faz com qualquer peptídeo, né? 3 dedinhos ali pro lado do umbigo, pro um dos lados ou para baixo, faz a aplicação subcutânea e acabou. Fim de papo. Frequência de uso, né? Vou usar o quê? Todos os dias? Bom, vai depender muito do protocolo que te passarem ou que você deseja seguir para testar. Eu, quando fiz o uso, como eu falei, eu usei 6 unidades todos os dias. Porém, tem pessoas que gostam de usar 9 unidades 5 vezes na semana ou 12 unidades 5 vezes na semana, tá bom? É uma opção também, tá? Mas eu fiz a primeira opção, 6 unidades diariamente. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Por qualquer dúvida, já sabe, comenta aqui que eu te respondo. Se inscreve, hypa o nosso vídeo aqui e eu te vejo na próxima aula do Mundo Hormonal. Forte abraço, Denão Cardoso.